Paz do Senhor, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui gravando este vídeo como complemento da lição de número 10, que traz o título O Senhor Jesus cura hoje. Então, fique comigo até o final deste vídeo, que será bênção para a sua vida. Amém? Enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças em termos psicológicos e psicossomáticos, a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente ou fundamental desses males. Essas causas são de dois tipos. Primeiro, o pecado, que afetou a constituição espiritual do homem. E segundo, Satanás, que oprime o ser humano. Então Jesus, ele veio para combater, para destruir as obras das trevas e veio para curar as nossas transgressões, os nossos pecados, a nossa alma, e veio para curar as nossas enfermidades. Então, irmãos, nós vemos que neste mundo o problema das doenças, das enfermidades, são consequências do pecado. Então, mas nem todas as doenças podemos generalizá-las como sendo a causa pelo maligno, por Satanás. Não. Então, isto difere e devemos entender cada circunstância. Então, nós temos aqui dois tipos de problemas, né? Dois tipos de causas, digo, né? Que é por causa que existem enfermidades e doenças. Primeiro, a causa do pecado, e segundo, Satanás, que oprime e também coloca enfermidades nas pessoas. Tá? Mas Deus, irmãos, pela sua infinita graça e pela sua infinita misericórdia, né? A provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Porque uma vez lá no Jardim do Éden, né, que entrou o pecado no mundo, né, então devido a esta desobediência do homem a Deus, nós tivemos, infelizmente, consequências gravíssimas. Né? O homem teve consequência gravíssima. Né? E uma delas foi a separação de Deus. Né? Ele foi expulso do Jardim do Éden. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, infinita graça, infinito amor, ele já tinha um escopo de redenção, ele já tinha um plano para resgatar novamente o homem que se havia perdido, né? Que foi expulso da sua presença. Nós temos então para a redenção aqui esse plano de Deus, essa provisão de Deus através da redenção, ela é tão abrangente quanto as consequências da queda. Então, para o pecado, Deus provê o quê? Deus provê o perdão. Né? Para a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta em Cristo Jesus. Para a enfermidade, Deus provê, então, a cura. Né? Por isso que Jesus, irmãos, na sua vida terrena aqui, no seu ministério, podemos dizer que ele exerceu um tríplice ministério. Porque ele veio, em primeiro lugar, ensinar a palavra de Deus. Ele veio pregar o reino de Deus. Né? Ele veio pregar a palavra de Deus, ele veio ensiná-la. Segundo, ele veio pregar o arrependimento, né? O problema do pecado. Tá?
o problema do pecado. E terceiro, ele veio para curar todo tipo de moléstia, de mal, de doença, enfermidade entre o povo. E a Bíblia diz que Jesus curava todos, né, que chegavam a ele buscando a cura. E Jesus não somente concedia a bênção da cura física, mas também a bênção da cura, principalmente, né, da cura espiritual. Tá? E eu quero ler aqui em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Trouxeram muitos endemoniados a ele com a sua palavra. Expulsou deles os espíritos e curou a todos. Observe, e curou a todos. Então Jesus libertava por completo, né, os que estavam enfermos, para que se cumprisse o quê? O que fora dito pelo profeta. Qual profeta? Esse mesmo que você pensou aí, profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. As doenças aqui, as doenças físicas mesmos, né, irmãos? E Jesus, então, ele curava todos. E se ele curava naquela época, ele cura nos dias de hoje também, irmãos. Ele cura nos dias de hoje. O escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8, ele escreveu: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Jesus não mudou, ele continua curando todo o mal, toda a doença, porque ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, as nossas doenças. E nós precisamos crer nisso. Mas agora, alguém pode perguntar, mas, professor Luciano, por que Deus cura uns e não cura outros? É uma resposta, uma pergunta difícil de responder. Mas fique até o final, que nós iremos, que eu vou falar sobre esse assunto mais adiante, tá bom? Mas aqui é só complementando aqui, Mateus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz que muitos seguiram Jesus, muitos o seguiram, e a todos ele curou. Olha só, e a todos ele curou. Mateus 14 e 36 diz assim: E todos os que o tocaram ficaram sãos. Né? Então, o que eu entendo aqui, irmãos, né? Essas pessoas que o tocaram, elas tinham fé. É o elemento fundamental, o elemento essencial. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então importa, né, que todo aquele que se aproxime de Deus tenha esse elemento fundamental chamado fé. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E então a fé é o elemento fundamental. Nós temos aqui, eu coloquei aqui, irmãos, o escritor, o evangelista Thomas Lee Osborne. Ele escreveu um livro, e ele escreveu vários livros, mas esse livro foi um best-seller, Curando os Enfermos. E
e neste livro ele diz que as duas bênçãos, então, redentoras que Cristo trouxe ao mundo são a salvação e a cura. Então essa era a mensagem dele, né? Ele não pregava somente a salvação da alma, mas ele pregava também a cura física, a cura do corpo, né? A libertação do pecado e da doença. Ele diz que a salvação do pecado, né, e da doença são bênçãos incluídas na nossa redenção. É verdade, como nós lemos aqui em Isaías, né? Supridas por um sacrifício e por um substituto. Dizer, olha só, é bem interessante isso, dizer curado ou dizer salvo significa o mesmo. E se dizemos curado ou se dizemos salvo, isso é para o corpo assim como para o espírito, né? E eu separei aqui alguns versículos, irmãos, e quero falar aqui então sobre o verbo salvar e o verbo curar. Porque salvar e curar, tá? No original grego é utilizada a mesma palavra, sotso, palavra grega sotso, né? Onde nós temos a palavra soteria, salvação. Então, essa palavra sotso, ela significa tanto o verbo salvar como o verbo curar. Olha só, Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23, a Nova Almeida atualizada, esse versículo está traduzido assim, ó. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela para que seja salva. Né? Sotso, para que seja sotso, a palavra grega aqui sotso, para que seja salva e viva. A Nova Almeida atualizada, então, traduziu a palavra sotso com o verbo salvar, né? Com a palavra salva, para que seja salva e viva. Já a nova versão internacional, a NVI, tá, diz assim: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada. Olha só, é a mesma palavra, curada, e que viva, né? Então, irmãos, aqui nós temos, né, a obra completa. Tá? Jesus não apenas curava, mas ele não apenas salvava, né? Mas ele curava as pessoas de todas dos seus males, das suas enfermidades. Mas o mais importante é a salvação da alma, né? Então, dizer que Jesus Cristo curava somente as doenças físicas e não a alma ficaria uma obra incompleta, não é, irmãos? Uma obra incompleta, porque Jesus, em primeiro lugar, ele veio pregar o reino de Deus, a salvação a todo homem, a todo pecador. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, para que todo aquele que creia no seu nome, né, não pereça, mas tenha vida eterna, conforme está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, que fala sobre o amor de Deus ao homem, né? Porque Deus amou o mundo, ou seja, amou o pecador, né? Amou os seres humanos de tal forma, de tal maneira, que entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação da alma, tá, é a prioridade. Agora, a cura do corpo é uma consequência, né? É uma consequência da salvação, daquele que crê, daquele que, né,
que tem a sua vida depositada nas mãos de Deus. Tem mais aqui um versículo aqui que eu separei aqui, ó, Lucas capítulo 18, versículo 42. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Para quem que ele estava dizendo isso? Para o cego Bartimeu. Né? A tua fé te salvou. Então ele não apenas foi curado, mas ele foi salvo. A NVI traduz como a sua fé o curou. Olha só, né? Ao meio da revista corrigida diz a tua fé te salvou. E a NVI traz a sua fé o curou. Então a obra de Jesus é uma obra completa. É uma obra completa, irmãos. Né? Ele cura não somente a alma, mas também os males do corpo. Né? Glória a Deus. Seguindo aqui. Mas, irmãos, por que Jesus cura uns e não cura outros? Há casos em que não está esclarecida a razão da persistência da doença física em crentes dedicados. Né? Então, nós vemos que no caso de Paulo, né? Paulo ele tinha um espinho na carne, né? Tinha um espinho na carne. E Paulo ele rogou a Deus por 3 vezes que esse espinho fosse retirado dele. E há uma discussão teológica aí, né, muito grande entre os estudiosos, teólogos, enfim, né, para descobrir o que era esse espinho na carne de Paulo. Mas só que nós não temos, a Bíblia não revela, né, irmãos, o que era esse espinho na carne. Poderia ser uma enfermidade nos olhos, né? Lá em Gálatas 4:13, versículo 14, Paulo diz que e vocês sabem que eu lhe preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem desgosto. Né? Então, Paulo orou a Deus, rogou a Deus, e ele diz em 2 Coríntios que ele rogou a Deus por 3 vezes que tirasse de mim, né, esse espinho na carne. Mas o que Deus respondeu para ele? Olha só, irmãos. A minha graça é suficiente a você. A minha graça é suficiente a você. E Jesus ainda complementou, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estava meditando, irmãos, aqui, o meu poder, disse Jesus, né? Para Paulo, respondendo à oração de Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, isso para quem não crê, isso, né, parece um paradoxo, né? Como que o poder vai se aperfeiçoar na fraqueza? Né? Mas os nossos pensamentos não são iguais aos de Deus, né, irmãos? Então sabemos que, e Paulo creu nessa frase, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai dizer assim, ó, eu me gloriarei ainda mais alegremente, né, feliz, contente. Olha só, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Interessante, né, irmãos? Esse é a atitude do verdadeiro cristão. É não questionar a Deus, né, mas aceitar a vontade de Deus.
eu me alegrarei, né? Eu ainda mais alegremente, né, me gloriarei em minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. E ele vai dizer ainda, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Por amor de Cristo, regozijo-me nos insultos. Por amor de Cristo, regozijo-me nas necessidades. Por amor de Cristo, regozijo-me nas perseguições. Por amor de Cristo, regozijo-me nas angústias. E ele finaliza, pois quando sou fraco, é aí que sou forte. É que sou forte. Né? Glória a Deus. Então, irmãos, ele creu, ele tinha comunhão com Deus, ele falava com Deus, o Senhor falava com ele, né? E quando Deus, né, disse ao contrário, não fez a sua vontade, porque a vontade de Paulo era se livrar daquele espinho na carne. Mas Jesus disse, né, que a minha graça é suficiente para você, Paulo. A minha graça lhe basta. Foi a resposta de Jesus. Né? E daí nós vemos que ele aceita, então, essa resposta de Deus. Porque Cristo diz que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos, não vemos aqui que Paulo, né, pressionou Jesus, a Deus, colocou contra a parede. Não, eu quero ser curado, tira esse espinho, não suporto mais. Por quê? Por quê? Por quê? Não, ele apenas creu e obedeceu. Por quê? Porque Deus tem, né, irmãos, ele tem, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para mim, e ele sabe o que é melhor para você. E nós precisamos crer, né? Nós precisamos crer na vontade de Deus. Tá? A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus que deve prevalecer, e nós precisamos aceitar a vontade de Deus, mesmo que, né, muitas das vezes não seja a nossa vontade. Né? Mas Deus sabe o que nós precisamos. Amém? Seguindo aqui. Timóteo também tinha uma enfermidade, né? Ele não foi curado. Né? Timóteo tinha uma enfermidade aqui e Paulo recomenda a ele, né, que misturasse um pouco de vinho na água. Né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23 diz, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago, né? Talvez a água, né, ela estivesse fazendo mal, né, para Timóteo, né? E Paulo então dá essa recomendação aqui para Timóteo. Né? Eu já falei aqui em aulas anteriores, né, que esse vinho, né, ele, na realidade, ele é o suco de uva, né? Ele é o suco, não é o vinho fermentado que Paulo aqui está, né, irmãos, está recomendando. É o suco de uva puro, né? Que tem a mesma propriedade, né? A mesma propriedade de cura. Mas não é a questão agora para nós entrarmos nessa questão do vinho, né? Mas aqui Paulo não estava recomendando que ele tomasse um cálicezinho de vinho, né? Com vinho fermentado, né? Mas o verdadeiro suco de uva, né? O fruto da vide. Então aqui, irmãos, nós temos pessoas que não foram curadas, né? Por que então alguns são curados e outros não?
A resposta a essa pergunta pertence à vontade soberana de Deus, né? Mas podemos aqui fazer algumas observações, né? E pesquisando, vendo a Bíblia Pentecostal, né? Também traz algum comentário e eu quero compartilhar com os irmãos. Bom, em primeiro lugar, irmãos, a pessoa, ela talvez não receba essa cura que ela tanto está pedindo, pelo fato de ter algum pecado na vida dela, né? Então, alguns estão doentes por causa do efeito do pecado. Encontramos um exemplo no Novo Testamento em 1 Coríntios, né, lá no capítulo 11, o texto da Santa Ceia, né? Então nós temos aí no texto da Santa Ceia, onde Paulo diz, né, que muitos de vós estão fracos e doentes, né? Então esta razão porque devemos pedir então o Espírito Santo para perscrutar nosso coração e apontar-nos possíveis áreas ocultas de pecado, que nos impede de receber a cura, né? Porque eu separei aqui também Salmo 66, versículo 18 e 19, o salmista diz, né, se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Amém? Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Né? Salmos 66, versículo 18 e 19. Então, se Deus tivesse contemplado iniquidade no coração do salmista, Deus não teria ouvido. Né? Então, aquele que tem pecado, né, o Senhor não vai ouvir a sua oração. Né? Entretanto, diz o salmista, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Outra possibilidade, então, é que o Senhor está procurando ensinar alguma coisa, como é o caso aqui, talvez, de Paulo, né? Como é o caso de Jó, né? Essa provação. Então, Deus também tem o seu propósito, né? De aperfeiçoar, né? Nós vemos as provações, os sofrimentos, enfim, que as pessoas passam, os servos de Deus, Deus está ensinando alguma coisa para eles, né? Então também precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. Em terceiro lugar, existe a questão do momento certo, né, irmãos? O momento certo, tá? Precisamos ficar na dependência de Deus, orar, né, com toda a nossa alma, né, com todo o nosso espírito, buscando, né, a cura e não desistindo dela em hipótese alguma, né, mas orar e orar. Né? Muitos não recebem imediatamente a cura, né, porque existe a questão do momento certo. Em semelhantes casos é preciso lembrar a palavra do Senhor, quando Ele nos admoesta que devemos orar sempre e não desanimar. Né? Lucas capítulo 18, versículo 1. Deus tem o seu momento certo. Né, irmãos? A falta de fé também pode impedir o recebimento da cura. Né? O autor da Epístola aos Hebreus, em vários trechos, nos admoesta a conservar firme a fé em Deus. Né? Então, a falta de fé, já falei isso aqui no início, né? A falta de fé nos impede de nós recebermos a cura e as demais bênçãos provenientes do Senhor. Né? E em último lugar, eu coloquei aqui que Deus resolve levar seus amados santos ao céu, né, durante uma enfermidade, né, irmãos? O mais importante é a salvação da alma. Né? A salvação do corpo é uma consequência, né, das bênçãos
de Deus. Mas Deus, o maior interesse é uma salvação da alma, porque nós temos, né, a Bíblia registra que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, o que acontece lá no céu? Né? Tem festa no céu. Né? Tem festa no céu. E não vemos em nenhum lugar que quando uma pessoa foi curada de alguma enfermidade, é festa no céu. Né? Mas quando o pecador se arrepende de seus pecados, há festa no céu. Né? Então Deus, ele tem, né, a prioridade é salvar a alma da pessoa, a alma do ser humano, a alma do homem, a alma da mulher. E as bênçãos são consequências daquele que serve a Deus, daquele que obedece a Deus. Né? Mas, irmãos, nós estamos aqui nesta terra, né? Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Né? Nós somos peregrinos e nós não somos, aqui nós não somos imortais. Né? Pelo contrário, nós somos mortais. Deus nos criou com uma finalidade de nós adorarmos a Ele, buscarmos a Ele, glorificarmos a Ele, pregarmos, né, a sua palavra, fazermos a sua vontade, mas tudo tem o seu tempo determinado aqui para as nossas vidas nesta terra, por Deus. Tá? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, e vai por aí afora. Né? Então há tempo determinado. Tá? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo de nascer, irmãos, e há tempo de morrer. E Deus sabe. Né? Deus sabe tudo sobre as nossas vidas, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe o nosso tempo aqui, né? Aqui nesta terra. Então, por isso que nós temos que estar preparados, aguardando a vinda, a volta do Senhor, né? Porque Ele pode vir individualmente, né? Ou coletivamente, né? Arrebatar os seus santos. Nós temos aqui, irmãos, Eliseu, olha só, Eliseu, ele não fez milagres, Deus, através de Eliseu, não operou muitos milagres, operou, né? Mas ele morreu de uma enfermidade. Ele morreu de uma enfermidade. Está lá registrado, né, em 1º livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14, que diz, quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade, da qual viria a morrer, olha só, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Né? Então, mais adiante ali, né, nos versículos subsequentes, ali nós vemos que, né, que trata aí sobre a morte de Eliseu. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus, né? De ter o seu servo, tá, em sua presença. Tá, em sua presença. Então, muitas vezes nós não entendemos, né, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, quantas famílias chorando, né, quantas famílias tristes aí chorando, né, a morte do seu ente querido, né, até mesmo pessoas que não aceitam isso, né, irmãos? Às vezes a pessoa morre tão novo, né? Mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter a nossa esperança no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós, porque o objetivo principal, irmãos, é a salvação da alma. Né? Mais triste do que morrer de Covid
é morrer sem salvação, é ter a sua alma jogada, lançada no fogo eterno, no inferno. Né? Isso é triste, é muito triste isso, né? Porque vai passar a eternidade lá no fogo do inferno. Né? Então, se a pessoa morreu, está em Cristo, Paulo dizia, né, que o morrer é lucro. Ele queria estar com Cristo, né? Porque ele tinha essa confiança, essa esperança, ele vivia aqui, né? Ele fazia a vontade de Deus, ele não fazia a sua própria vontade, ele fazia a vontade de Jesus. E é assim que nós devemos viver, queridos, que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Né? Então Jesus, sim, a bênção da salvação, tá? Podemos dizer que é a bênção para a cura espiritual e a cura física. Jesus curou todos, né? Mas se ele não curar, vamos pressionar ele na parede, né? Vamos se revoltar com Deus, né? Não vou mais para a igreja, não vou fazer mais a sua obra, não vou mais, né, nos hospitais, eu não vou mais visitar os enfermos, né? Eu não vou mais pregar, eu não vou mais ensinar a sua palavra, eu vou me revoltar com Deus? Claro que não, irmãos. Né? Não podemos jamais nos distanciar de Deus, né? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Né? Então nós devemos aceitar a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus muitas vezes doa, né? Porque Ele sabe o que nós precisamos. Né? Então os irmãos sabem, né, que o meu filho Tiago, ele faleceu, né, na sua tenra idade, com 32 anos, com uma enfermidade gravíssima. Né? Mas eu orei, a igreja orou, os irmãos oraram, né? Muitas pessoas, muitos irmãos, muitas igrejas orando por ele, ali, né, para que Jesus curasse ele. Mas a vontade do Senhor foi de recolher ele, irmãos. Né? Então, não é lei natural, né, de um pai enterrar um filho, mas sabemos que a alma dele foi salva. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor salvou a sua alma, que hoje ele aguarda o arrebatamento da igreja e que um dia, né, eu e nós, né, iríamos revê-lo, né, lá na glória. Temos essa esperança, né? Não temos ele aqui fisicamente, né, mas um dia nós iremos vê-lo para a glória de Deus. Então, irmãos, não é fácil, né? Não é fácil, mas devemos sim exercitar a nossa fé, orar, pedir, tá? Nós oramos muito pelo Tiago, os irmãos oraram muito, muito mesmo, né? E até mesmo lá no hospital, quando ele já estava com morte cerebral, continuava orando, continuava crendo que Jesus ali poderia fazer um milagre. Então nós devemos crer até o último instante, irmãos, que Jesus é o dono da vida, né? Ele quem dá a vida e ele quem tira a vida, né? Então, mas que vai prevalecer a vontade de Deus, né, irmãos? Jesus tem o poder para curar qualquer tipo de enfermidade, né? Mas se Jesus não curar, nós devemos continuar firmes na fé, né? Fazendo a sua obra, né? Como aqui fez Paulo, né? Jesus não tirou o espinho da carne dele, ele continuou fazendo a obra de Deus. E no final da sua vida, ele pôde dizer, né, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é o elemento fundamental, irmãos, para a nossa salvação, né? Tanto espiritual como a cura física. Não podemos perder a fé de forma alguma. Creia tão somente, né? Se você está passando um momento difícil na sua vida, né? Todos nós, na realidade, estamos passando, né? Um momento aí de pandemia,
né? Mas às vezes tem muitas pessoas também que não foram infectadas, né, com o coronavírus, né? Mas estão sofrendo com males como câncer, né, como a AIDS, né, com outros males aí, né, irmãos? Então, Deus, ele cura qualquer enfermidade, né? Deus cura qualquer enfermidade. Nós precisamos crer nisso, mais ainda, né? Porque nós somos dependentes de Deus, sim, né? Então, não perca a fé, exercite a sua fé, continue orando, continue pedindo a cura se você está enfermo, está doente, continue intercedendo, peça a cura, né, por essa pessoa que está acamada, que está enferma no hospital, tá? Continue exercitando a sua fé e Deus vai honrar a sua fé, né? Deus vai honrar a sua fé, tá? E se não for, não fizer o que você está pedindo, essa pessoa não ser curada, você continue, né, firme na fé, crendo nas promessas de Deus para a sua vida espiritual, né? Sua vida espiritual. Amém? Porque Ele sabe o que é melhor e nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, você e sua família, com muita saúde e que a paz de Cristo reine em seu coração e esteja em seu lar. Em nome do Senhor Jesus, Deus lhe abençoe, Deus vos abençoe. Amém.